Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Seja bem-vinda, Fernanda, veterinária, né? Diretora executiva aí também dessa parte de pet shopping, né? Vocês têm um trabalho muito diferente, eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso aqui no Resenha, né? O pet é esse mercado que só cresce e as pessoas, né, com seus filhos de quatro patas. Fernanda, conta um pouquinho pra gente, porque conhecer quem é a Fernanda antes de qualquer coisa, né? Sempre gostou de animais? Como que foi essa sua trajetória, assim, até decidir, não, agora eu vou empreender nesse mercado? Perfeito, bom dia primeiramente, obrigada pelo convite. Sempre quis ser médica veterinária desde menina, assim, falava que ia ser médica de golfinho. E aí, conforme fui crescendo, aprimorando isso, eu tive contato, meu primeiro contato profissional com cães e gatos foi próximo ali dos 14, 15 anos, trabalhando em pet shop também. Depois decidi que ia ser médica, entrei na faculdade Unesp de Jabuticabal, FCAV. Comecei a ter contato com a parte de comportamento canino, mas muito do que a gente vê sempre começa de casa, né? Então, eu tenho um cãozinho, um Shih Tzu, que hoje ele tem 14 anos, está completando 14 anos. Ele sempre foi muito ansioso, tinha muito medo de ir em pet shop, ele chegava a fazer xixi, tinha assim umas coisas que não era legal, eu não achava isso bacana. E aí, conforme eu fui avançando meus estudos, né, tanto na parte da faculdade quanto outros estudos, eu fui percebendo que por mais que cães e gatos não se comuniquem verbalmente como a gente, eles têm sim uma linguagem muito clara e que com um pouquinho de paciência, um pouquinho de respeito, a gente consegue chegar lá. Então, a Sil nasceu muito disso, né, hoje a gente tem uma equipe que eu sou muito grata, que eles compraram muito a minha ideia, meu propósito, então todo mundo está em treinamento básico em linguagem canina, comportamento animal, bem-estar animal, para poder fornecer uma experiência mais calma dentro do pet shop, que sempre é um assunto tão problemático e polêmico, assim, de modo geral. Porque você falou uma coisa muito certa, né? Eles se comunicam, eles podem não ter a linguagem, a nossa linguagem, mas eles se comunicam. E aí tem que ter esse treinamento. Eu acho que o profissional que consegue identificar essa comunicação, né? O que significa determinadas atitudes, determinados comportamentos, que aí seria o quê? O estudo do comportamento animal, no caso? Isso, perfeito, é exatamente isso. A gente tá tirando. Você tem que imaginar que você tá tirando o bichinho que tá ali na casa dele, perto do tutor dele, do humano dele, que é a pessoa que ele mais ama, colocando ele no ambiente com outros cães que ele nunca viu na vida. Muitas vezes os profissionais do banho e tosa também estão naquele ambiente cheio de barulho, muito quente, tem hora para cumprir, tem não sei o quê. Então, muitas vezes desliga, vai ele fazer um banho, tá manejando o animal que nunca viu. Então, a proposta é calma. Respira, entende o animal, faz com calma. Você tá tocando ali nele. Imagina, uma pessoa que você nunca viu. Então, é entender ali os sinais, por exemplo, muitas vezes os cães ficam com medo, então você vai com calma, começa pela patinha, pelas extremidades, vai subindo com calma, umas regiões que são proteção, né? Eles assustam aqui. Imagina, tem coração, pulmão, os órgãozinhos, a parte ali íntima, né? Que tá todo mundo ali com mais calma. Então, ter esse contato, saber ler, identificar o que é medo, o que é uma possível agressividade, a hora que ele vai me morder, o que não vai, deixa o profissional mais calmo e, consequentemente, deixa o animal mais tranquilo, né? Dá essa paz. Você falou corretamente, o profissional mais calmo também, porque se ele sabe identificar a reação do animal, ele sabe até onde ele pode ir, né? Não vai ter aquele receio de, poxa, não, aqui vai... De repente as coisas acontecem, né? Exatamente, e saber usar as ferramentas que tem a seu dispor. Então, esse animal não aceita um soprador que é mais forte, eu vou com um secador, ou a cabeça para esse animal é uma região... Ninguém gosta de um secador, um vento na sua cara, então eu vou usar um outro equipamento que é mais fraco. Esse animal não gosta que seja tocado, eu vou colocar ele na máquina que a gente chama, que é uma caminha, que eles entram, que tem dois motores de ventilador, eles dormem, é uma delícia. Então, saber usar isso e planejar, né, o cronograma, porque aí não fica o profissional atarefado, a recepção não fica louca, que não consegue encaixar ninguém nos horários, e o cão, que é o melhor de tudo, né? A prioridade, sai feliz, sai cheirosinho, sai higienizado e sai todo mundo contente. E aí toda a tua equipe você acabou dando esse treinamento, né, para entender ali qual que é a tua, né, o teu objetivo, né, a forma de trabalho que você quer na tua empresa, né? Exato. Eu trabalho, inclusive, com uma parceira, que é a doutora Thalita, até mandando um beijo para ela. Ela ajuda muito a gente, que ela é adestradora e médica veterinária especialista em comportamento canino. Então, fora a minha parte, né, meu trabalho com comportamento, ainda tem essa colega que ajuda a gente, treinamentos semanais, quinzenais e por aí vai. E lá no teu espaço você tem não só a parte de pet shopping, né? Mas banho e tosa, creche também, né? Você conseguiu criar ali, trazer vários serviços, né?
para aqui, pro pet e pro seu tutor, inclusive, né? Isso, a ideia é isso. Como é um planejamento integrado, uma equipe integrada, que a gente possa fornecer, ter essa confiança em vínculo com a família, de ter tudo que você precisa num lugar só. Então, eu tenho famílias, por exemplo, que deixam o cãozinho comigo de manhã para passar o dia na creche, aí ele passa por treinamento comportamental e no final do dia faz o banho, vai para casa bonitinho, com energia gasta, treinado, tudo pleno. Então, essa parte do treinamento comportamental, o próprio cão também pode fazer. Ele vai fazer atividades ali para também ter um outro tipo de comportamento, para poder saber ali conviver, às vezes, com outros animais. Isso também existe. Sim, exatamente. Eu brinco que pela creche ser um ambiente controlado, né? Porque toda a minha equipe está ali controlando o ambiente, a gente pode simular exercícios, comandos que vão ser para o dia a dia. Então, por exemplo, um senta, fica, você está usando num portão aberto, você deu o seu comando para o cachorro, ele não vai sair, tô tirando um carro da garagem, tô recebendo alguém, controle de impulso, ou deixar uma comida em cima da mesa, você saber que seu cachorro não vai lá pegar. Então, são essas pequenas coisas que a gente trabalha na creche que meus clientes conseguem levar para a rotina deles e ter essa segurança e controle melhor da família, do cão, enfim, por aí vai. Ou seja, você deixa seu cachorro lá, ele já sai do cadro. A gente brinca que é a escolinha. É bem isso. E é difícil, por exemplo, adestrar, porque esses comandos, de uma certa forma, você já tá meio que adestrar também, mas é adestrar que chama? Isso. Que, por exemplo, é diferente, não, pula, sobe, não. Mas são os comandos básicos que você educa o animal, né? É difícil, assim, ou tem um tempo, por exemplo, os cachorros mais jovens são mais fáceis de aprender, ou, por exemplo, eu tenho um cachorro lá de 10 anos que eu quero começar a levar para a creche, minha rotina mudou, eu preciso levar para a creche, eu quero que ele aprenda. Existe dentro do comportamento animal um período específico onde ele aprende, ou ele tem a capacidade de aprender durante qualquer período da vida dele? Perfeito. A capacidade de aprender durante a vida toda, assim. E cada etapa acaba tendo sua dificuldade. Então, o período do filhote, eles estão explorando, estão conhecendo o mundo. A gente brinca que é o foco de formiga, né? Você tem que ter uma resistência ali. Os mais jovens, enfim, na fase de adolescência ali, eles vão ter uma curiosidade maior, mas eles também vão ter uma resistência. E assim por diante, né? Com os pacientes mais velhos. E por aí vai, assim. Cada fase tem a sua dificuldade, mas o que conta mais, na verdade, a resistência e a constância de quem está treinando. Então, você ter uma atividade regular, tanto pra gente, aprendendo uma atividade nova, você ter ali a constância é o que realmente importa. Então tá mantendo, né? Não adianta trabalhar o comportamento dele. Eu tô rouquinha, gente, vocês percebem. Não adianta eu trabalhar o comportamento dele num dia e voltar depois de um mês, que ele não vai ter aquela constância, ele acaba não entendendo que aquele comando é para determinada situação. Exatamente. O que importa é a gente brinca assim, 5 minutinhos por dia vale mais do que 1 hora em um domingo que você pegar, sabe? Então, ter essa constância, paciência com o cão, a paciência de você ter, né? Tirar esse tempo e dedicar ali pro seu cachorro, criar um vínculo é o que realmente importa. Uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem, quem tem, por exemplo, um animal e ainda não levou em creche. Tá? Eu já conversando até com alguns colegas e escutei muito isso. Mas meu cachorro vai ficar misturado com o outro. E se o outro morder? E se eles brigarem, de repente, por conta de um brinquedo, qualquer coisa? Essa questão do você analisar o comportamento, você consegue prever uma situação dessa também? Como que é o trato ali, para as pessoas entenderem do animal que vai para a creche? Ele vai ter que se adaptar isoladamente, ou ele precisa estar ali acompanhado do humano que vai estar cuidando? Como que funciona isso? Perfeito. Não ter problema, não ter contato com creche, nunca ter tido experiência, não é um problema. Todos os cães que vêm pra gente, essa é a importância, na verdade, de uma equipe qualificada, porque a equipe sabendo ler essa questão da interação canina, o que é saudável, o que não é, a gente consegue prever esses comportamentos antes que eles ocorram. Então, a primeira experiência de um cão nasceu com a gente, ele faz avaliação comportamental, em que ele fica um período de 4 horas apenas, até para não estressar o cão. A gente faz essa leitura, eu falo para os meus clientes, né? Esse período é mais pra gente do que pro cão. Pra gente entender ali quais são os trejeitos mesmo, quais são os tiques dele de comportamento, que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele permite. E depois, aos poucos, a gente traça um plano com a família de introdução dele com a matilha. Então, você me traz, por exemplo, Fê, ele é muito ansioso, ele é um cão que ele tem problema de socialização, eu não consigo sair com ele na rua, que ele late muito, e aí a gente faz
faz um plano de introdução dele na matilha, na rotina, de quais exercícios ele vai fazer, como que a gente vai trabalhar essas queixas que você me traz. Tá. E aí ele consegue conviver bem, né? E alguns cães, assim, até depois sentem falta, né? Quando ele vai pra casa, tá sozinho, tipo. Sim, exatamente. É o que mais acontece. A pessoa me traz, eu quero um período na semana ou um dia só na semana, só pra ele brincar, pra, né, ter ele um tempinho pra gastar energia e dar um mês de contrato. Eu quero aumentar, ele tá sentindo falta, tá fazendo bem pra ele. E por aí a gente vai se adaptando, né, conforme as Porque aí necessidades. existe uma periodicidade, tipo, eu posso, por exemplo, fechar pra deixar o meu cãozinho lá, tipo, uma vez por semana, ou até todos os dias enquanto eu estiver trabalhando, no caso. Exato, eu trabalho com planos fixos exatamente por isso, porque para cães é muito importante ter essa constância. Eu tenho cães, por exemplo, que no começo do primeiro mês de contrato, eles param de comer um dia antes de ir pra creche, porque sabem que no dia seguinte é dia de creche, começam a ficar ansiosos, sabe? Então eles conseguem pegar ali a rotina, né, tanto do humano quanto da creche, eles gostam muito, eles sentem muita falta, então a gente fixa, né, esse compromisso em contrato, até para garantir que a gente vai ter uma entrega de um trabalho bacana. Tá, essa rotina, né, que precisa ter. Exato. No caso. Porque até tem gente que, de repente, eu vou levar lá, mas aí por qualquer problema pessoal que ela tem, ela não consegue levar, e aí depois ela quer que o cachorro se desenvolva, né? Exato. Não dá, ela precisa ter também, o humano tem que entrar na rotina, né? Também. Exato. E a questão vou saindo um pouquinho da creche, por exemplo, creche e hotel são coisas diferentes. Lá você trabalha com hotel também ou não? Sim, a gente faz hotelaria. O hotel no sentido da pessoa, vou precisar viajar, eu vou precisar... E tem um prazo máximo, assim? Tipo, se eu precisar passar um mês fora, tranquilo? Pode sim. O que a gente pede é essa preparação antes. Então, por exemplo, um cachorro que nunca teve experiência com a creche, que nunca foi na CIO, não dá para você colocar o cachorro lá e esperar que fique tudo bem. Então, a gente pede uma preparação antes. Normalmente, os clientes me procuram 1 mês, 2 meses de antecedência. A gente vai introduzindo o cão na creche, então 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para ele ir se adaptando, porque também é uma mudança muito brusca, né, pro cachorrinho. Para ele não sentir falta, né, dos tutores e ele conseguir interagir bem e ficar... Exato. Porque aí ele fica até mais tempo, né? Você Exato. pode fazer uma viagem longa, já não tem problema. Exato, é isso. Eu falo que é preparar o cão para os desafios que a nossa rotina impõe. Então, seja passar um dia da semana sozinho em casa, seja passar 1 mês na creche, na hotelaria, enfim. A gente precisa preparar esse cão para o desafio que a gente está colocando ele. Eu acho muito bacana essa coisa assim, porque você é da veterinária, né? Você é veterinária, então você consegue enxergar algumas coisas com relação ao comportamento e aplicar isso no seu negócio de uma forma muito bacana, né? Do que entender o que o animal precisa e tipo, tem qualquer intercorrência, já tá lá também. Exato. Muito legal, muito bacana mesmo, Fernanda, acho. É um mercado que cresce demais, tem que mesmo, assim... Ter locais aí que possam agregar tudo. Eu gostei desse formato que você colocou de... lá eu procuro colocar tudo que o meu cliente vai precisar, né? Isso também ajuda muito. Até mesmo porque hoje as pessoas estão tão corridas, estão tão ocupadas, não dá. Se você tem tudo ali dentro do mesmo ambiente, o local para você deixar o seu cão, o local para você comprar também as coisas que você precisa, né? Sim. Tudo ali muito integrado, isso facilita demais. E você cria vínculo também, né? Exato. Essa questão da criação do vínculo, tanto com o cão quanto a família, pra gente é essencial, uma coisa que a gente preza bastante. E, assim, a gente foi criando os setores da CIO, vendo a demanda de mercado mesmo, porque é mais ou menos isso que você estava comentando. O mercado pet tem uma particularidade que outros mercados acabam não tendo, que, assim, não necessariamente a pessoa que está à frente de um negócio pet é especialista nisso. Exatamente. Então, por exemplo, você tem uma escolinha de criança, você tem uma creche, você espera encontrar uma pedagoga, uma psicopedagoga, e isso não acontece no mercado pet. Exatamente. Então, vários dos acidentes que a gente vê por aí, em banho e tosa, o cachorrinho saiu ferido, ou, enfim, infelizmente, como aconteceu recentemente, cachorrinhos que chegaram a falecer, foram porque a equipe não está capacitada a lidar com isso. Então, é uma das coisas que a gente preza muito lá dentro, né? Capacitação da equipe, trabalhando cada vez mais para oferecer esse bem-estar, né? E essa qualidade para os nossos clientes. Fernanda, mas eu já comentei isso, inclusive isso aqui em algumas pautas de pet shopping. Todo mercado que cresce muito, muita gente vê como oportunidade de negócio. Então, eu acho assim, se você vê como uma oportunidade de negócio, legal, bacana. Poxa, vou empreender no mercado pet. Mas eu não sou da área e tampouco gosto de animais. Então, peraí. Então, se eu quero empreender, eu quero ver isso como um negócio,
a minha obrigação, para que eu tenha responsabilidade com aquilo que eu ofereço, é minimamente ter uma equipe formada direcionada, né, já gerenciada por um veterinário. Então, assim, não que eu penso assim, não que não possa, de repente, a pessoa que não é da área empreender, mas a responsabilidade não está vindo junto, na maioria dos casos. Perfeito. Entendeu? A pessoa, até porque a questão do banho e tosa não exige lá que seja veterinário, é um curso que você aprende. Então, eu vi isso muito acontecer. Tipo, pessoas de vários mercados totalmente diferenciados que já fizeram curso de banho e tosa porque o mercado está crescente e ali tem trabalho. Legal. Mas, espera, você gosta do que você faz? Agora, a responsabilidade é imensa, porque você está lidando com vidas que podem não ser humanas, mas para aquele humano ela é como se fosse. E aí a gente começa a ver agora recentemente também, né, essas intercorrências mais graves. E você pode ver, eu sou da área do direito. Toda vez que começa e que isso acontece, isso é histórico, não só no mercado pet, mas em outros mercados. Essa coisa do fomento mesmo das pessoas empreenderem, às vezes, naquilo que elas não gostam necessariamente. Sim. E começar a ter problemas, começa a vir legislações ali depois para poder tentar regulamentar. Então, eu estou dizendo isso aqui, eu creio que não vai demorar muito, vai começar a ter uma regulamentação muito mais severa com relação a banho e tosa, a essas coisas todas aí, né? Uma exigência minimamente de ter um profissional da veterinária que assine como responsável técnico. Eu acho que a tendência vai ser essa, muito em breve. Eu acredito muito no que você falou. A oportunidade está aí, o mercado está aí, as pessoas têm que empreender mesmo, mas tem que pensar nessa qualificação, tem que pensar no que você está oferecendo para o seu cliente, não só o humano, mas o cãozinho, né? E assim, na verdade é uma conscientização geral que a gente tem que ter, porque muitas vezes empresas que se qualificam, que investem nessa parte de conhecimento, não conseguem se sustentar por ter um valor agregado, serviço mais alto, a população não quer pagar, então o próprio mercado tem que se autorregular dessa forma para ficar bom para todo mundo, assim, mas é uma coisa que tem que vir da empresa, né? Conscientizar seu cliente, conscientizar seu público e mostrar o serviço, provar, né, o porquê que o seu serviço tem esse valor. Sim. Ó, eu entrevistei várias pessoas de pet aqui, todos os pets que eu entrevistei, sempre muito bom, excelente nível, a gente procura trazer aqui, até porque a gente tá apresentando, né, aquele local. Mas quando eu fui fazer essas pautas de pets e eu fui pesquisar um pouco o mercado, eu me deparei muito com isso e assusta. Então, eu repeti isso aqui algumas vezes, né? Acho que é legal empreender, sim, mas tem que ter uma responsabilidade, porque, assim, não é o animal. Essa figura do animal que ficava no seu quintal mudou. E assim, mas eu creio que vai ter uma regulamentação muito em breve aí sobre isso, tipo de pelo menos assim como em alguns casos, tem que ter um responsável técnico que assine. Isso provavelmente vai acontecer e não vai demorar. Tipo, todo mundo pode ter ali, porque banho e tosa, que é um negócio que você não precisa ser veterinário, mas você tem que ter um veterinário que assine ali pelo seu estabelecimento. Isso, eu creio que seja uma tendência. Por conta dessas intercorrências que começam a ter cada vez mais, né? E é isso, Fernanda. Adorei aqui, gente. Maravilha. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Resenha. Sucesso lá com os pets, lá no seu negócio, lá. Um beijo lá pra sua sócia também, pro seu parceiro, não sei, mas é assim, enfim, né? Você é sua sócia lá? Não, a outra... Não, ela é colega de trabalho. Sua colega de trabalho. E para toda a tua equipe lá, muito bem treinada, eu acho que você está no caminho certíssimo, assim, essa preocupação, assim, de ter esse cuidado do comportamento. Só tem a crescer, é um mercado maravilhoso aí, né? E para quem gosta, cresce muito mais, Sim. Não é verdade? E é isso, gente, terminamos aqui com Resenha Corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like. Até a próxima!